O título da mensagem que Deus colocou no meu coração essa noite é Participantes Ativos do Reino de Deus, filhos. Eu queria que vocês abrissem sua Bíblia. Eu vou dar uma breve introdução antes da gente entrar no texto principal. Lá em João 1, do 12 ao 13. João 1, do 12 ao 13. Diz assim: Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram de descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. E quando eu estava orando e perguntando para o Senhor sobre a palavra nessa noite, eu comecei a refletir ao longo da minha semana, das minhas meditações, sobre a preciosidade que é nós sermos filhos de Deus. Então, comecei a meditar no caráter de Deus e nesse presente que Ele nos deu, de dizer na sua palavra que nós somos os seus filhos. Esse presente da adoção, que mostra que Deus é tão grandioso, mas ao mesmo tempo tão perto, tão íntimo, porque quem é mais íntimo do que nossos pais? Quem nos conhece mais do que nossos pais? E eu fico pensando na Manuzinha, porque agora a gente tem nossa primeira filhinha, e eu fico, nossa, cada coisinha que ela faz, a gente vibra de alegria, tudo que ela precisa, a gente está ali para ajudar, para cuidar, para limpar. E quem conhece mais a Manuzinha do que eu e o Samuel? E somos os pais dela, E Deus nos deu esse presente maravilhoso de sermos os seus filhos. E eu fiquei refletindo se eu estava desfrutando dessa filiação de Deus, como a Manu desfruta da minha maternidade ou da paternidade do Samuel, Eu me lembrei de Gênesis 1, 26, se quiser colocar o versículo, fala assim: façamos o homem conforme a nossa semelhança, conforme a nossa imagem. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. E eu fiquei pensando nessa questão de Deus criar. Ele diz, façamos o homem a nossa semelhança, a nossa imagem. E aí eu comecei a refletir na imagem de família que Deus é. Porque a Trindade é uma família. E Deus é essa imagem de família, e Ele nos cria essa imagem, e a nossa estrutura social é de família, nós funcionamos em família. Então a imagem de Deus expressa em nós é a família. E é um privilégio. Eu fiquei pensando, é um privilégio. Será que eu tenho desfrutado desse privilégio e abraçado essa paternidade de Deus e sido filha de Deus? E agora a gente entra no nosso texto principal, A gente sabe que quando o pecado entra na humanidade, em Gênesis 3, o nosso vínculo com o Senhor ele é rompido. Mas a fé, como nós lemos no versículo anterior, no versículo de João, a nossa fé em Cristo Jesus nos dá o direito de sermos filhos de Deus, nos dá esse poder de sermos filhos de Deus, e isso é reestabelecido, esse vínculo é reestabelecido. E aí eu quero que vocês abram a Bíblia lá em João 3, a gente vai ler do 1 ao 8. Esse é o nosso texto principal. Essa é uma história muito conhecida, a história de Nicodemos. E diz assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio até Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas por parte de Deus, pois ninguém pode realizar esses sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer de novo sendo velho? É claro que não pode entrar, pois, pela segunda vez, no ventre da sua mãe e renascer. E Jesus respondeu: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito.
não se surpreenda pelo fato de eu dizer, pelo fato de eu ter dito, é necessário que você nasça de novo. O vento sopra para onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos que são nascidos do Espírito. E eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Como você acha que Nicodemos se sentiu ao ouvir essas respostas de Jesus? Ele vai procurar Jesus à noite, provavelmente escondido. Ele era um homem importante, que conhecia a palavra de Deus. E ele fala, com certeza você vem de Deus, ninguém faz esses sinais miraculosos. E Jesus dá essas respostas para ele. O que você acha que ele sentiu? Talvez ele tenha se sentido confuso. Talvez ele tenha se sentido curioso para saber mais. Eu fiquei pensando nisso. Mas aí eu fui meditar e perguntei ao Senhor, né? Deus, o que Nicodemos pode ter sentido? Porque o Senhor deu essas respostas para Nicodemos. E aí eu me lembrei de que nós carregamos a imagem de Deus. E que isso vem através do nosso encontro com o Senhor, através do momento que a gente se arrepende, se converte e tem esse novo nascimento. Antes do novo nascimento, a Bíblia vai dizer em Romanos 3:23 que nós estamos destituídos da glória de Deus. Fala, todos pecaram, todos caíram, estão destituídos da glória de Deus. Mas 2 Coríntios 4:6 vai dizer algo muito interessante. Fala assim, pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação da glória de Deus na face de Cristo. Então, o fato de nós refletirmos a imagem de Deus na face de Cristo Jesus, através de uma vida onde Cristo, foi falado aqui, né? Onde Cristo vive em nós, nós somos restituídos pela glória de Deus. Isso é muito forte. Nós temos o nosso coração e o nosso conhecimento de Deus totalmente restaurado a partir desse novo nascimento. E quando a gente pensa na primeira parte da história, nos versículos 1 a 3 de João 3, eu vou ler de novo para a gente gravar bem a história na cabeça, eu vou repetir ela algumas vezes. Não é intencional no caso, né? Não é intencional. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse, Mestre, sabendo que ensinas por parte de Deus, pois ninguém pode realizar sinais miraculosos que está fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou, digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Na primeira parte da história, Jesus disse para Nicodemos, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Não tem como viver uma vida sem arrependimento, sem remissão dos nossos pecados, reconhecendo quem é Jesus e adentrarmos no reino de Deus. É impossível. Talvez nós possamos ser espectadores. Nós podemos ver os sinais miraculosos de Jesus, os grandes feitos, as palavras bonitas, mas nós não conseguimos ver o reino de Deus. E eu fui perguntar para Deus, né? O que é o reino de Deus? Como assim ver o reino de Deus? Vocês já fizeram essas perguntas assim para o texto quando você está lendo a Bíblia? É bom? Deus responde. E aí eu me lembrei de um versículo lá em Coríntios 4:20. Hoje a gente vai caminhar pela Bíblia. Fala assim, Coríntios 4:20. Pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. E aí eu me lembrei, quando eu li essa palavra poder, do primeiro versículo que nós lemos nessa noite, João 1:12. Contudo, aos que creram e aos que o receberam em seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Algumas traduções falam direito e algumas trazem poder. E aí, como a gente está trabalhando com tradução da Bíblia, a gente tem várias ferramentas que a gente pode consultar os textos no original, né? E eu falei assim, deixa eu ver
se essas palavras poder são a mesma coisa. E não são. No primeiro versículo de 2 Coríntios 4:20, a palavra poder é dínamos, que é algo, é uma força que interage, uma força que se movimenta, algo constante, sobrenatural, um poder ativo. E a segunda palavra, no versículo 1 de João, é eusógia, que significa dar por direito, dar o direito. Né? Legalmente, a gente pode ser filho de Deus. É isso que essa palavra quer dizer. E pensando nessa resposta, eu entendi que Jesus estava falando algo muito precioso para Nicodemos, que ao refletir nas histórias da Bíblia, eu não me lembro de ver Jesus comentando esse assunto com mais alguém. Mas ele fala assim: Nicodemos, a partir da fé em mim, você pode ter o direito legal de se tornar filho de Deus e se mover nesse poder ativo e sobrenatural que é o reino de Deus. É claro que essa revelação para nós está muito mais mastigada, né? Porque nós temos vários versículos da Bíblia que nos apontam isso. Mas Nicodemos estava tendo uma oportunidade ali de ser ministrado pelo próprio Jesus sobre essa filiação e a entrada no reino de Deus a partir dessa filiação. Isso é muito precioso. E quando a gente continua a história, nos versículos 4 e 6 de João 3, a gente vê Nicodemos falando: como alguém pode nascer de novo sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. O que levou Jesus a dar mais essa resposta para Nicodemos? O que é nascido da água, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. É necessário nascer da água e do Espírito. Como assim? O que Jesus estava falando para Nicodemos? E aí eu continuei meditando sobre isso, né? Tudo isso é um processo de meditação. Eu falei: Deus, como assim? E na minha mente me veio 2 versículos. Um que está lá em Mateus 7:21 e o outro que está em Mateus 18:3. O primeiro diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E Mateus 18:3 diz: e disse, eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino de Deus. Jesus estava falando para Nicodemos que a gente precisa se arrepender, que a gente precisa ter um encontro com o próprio Deus, sermos filhos que obedecem, que acreditam nele, que o admiram e se convertem verdadeiramente, para que então a gente possa entrar no reino de Deus. Só entra no reino de Deus aquele que passa pelo batismo, aquele que passa pelo novo nascimento com o Espírito Santo, que é nascido do Espírito. Eu não sei se vocês conseguiram pegar essa parte, mas eu também não enfatizei, mas nos versículos falam que são nascidos de Deus. Todos aqueles que creem e receberam têm o direito de serem filhos de Deus, que eles vêm de Deus. E não é algo natural, não é algo que vem de nós, é algo que vem do próprio Deus em nós. E isso é importante dizer, porque muitas vezes a gente pensa assim: mas eu não sou uma pessoa boa, eu não consigo fazer as coisas certas, eu começo bem na segunda-feira depois do culto, e daí na quarta-feira já era, já esqueci a palavra, já xinguei no trânsito, já fiz isso, já não quero mais meditar. E de forma natural nós somos assim, nós somos inclinados para o pecado. Mas o convite de Jesus é um novo nascimento que vem a partir dele, do Espírito Santo em nós. Deus nos criou para refletirmos a sua imagem. Quando nós vamos para a última parte da história, de João 3, versículos 7 e 8, fala assim:
Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra para onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os que são nascidos do Espírito. Todos aqueles que são nascidos do Espírito ouvem a voz de Deus e obedecem. Não é novidade na caminhada cristã. Se você ainda não teve um encontro com Deus, então é novidade para você. Mas se você já está na igreja, já teve um encontro com Deus, não é novidade o que Jesus fala. Não se espante por ele falar: é necessário que nasças de novo. Mas, a partir do momento que a gente tem esse encontro e que a gente decide se render em arrependimento e obediência, a gente trilha um caminho de filhos. Um caminho de filhos que obedecem. A gente trabalhou muito tempo com King's Kids, que é um ministério de crianças e adolescentes. Famílias no geral, mas o nosso foco acaba sendo crianças e adolescentes. E aí a gente ensina sobre obediência para elas, e a gente fala que a obediência tem que ser tia, total, imediata e com alegria. E é muito difícil obedecer assim, né? De forma total, de forma imediata e ainda ficar alegre. Mas é o que Deus espera de nós, esse coração voluntário, de filhos que obedecem porque creem no Pai, porque creem no plano perfeito que Ele tem para cada um de nós. E aqui eu quero começar um paralelo com o nosso trabalho de tradução da Bíblia, né? Quando a gente fala sobre um pai e um filho, naturalmente você sabe que ambos falam a mesma língua, né? Então, o filho ouve a voz do pai, compreende o que o pai fala e obedece. Mas, como nós vimos no início, mais de 42% do mundo não possui as escrituras de forma acessível, na sua própria língua. E isso é algo muito sério. Eu me lembro de uma reunião, uma das primeiras reuniões que eu participei sobre tradução da Bíblia, quando Deus começou a movimentar isso dentro da Jocum, né, dentro da organização que a gente trabalha. E foi um indígena lá, nessa reunião, e ele foi dar um testemunho. Os missionários começaram a trabalhar, era um indígena caigangue lá do Paraná. E os missionários começaram a trabalhar com ele para traduzir o livro de Ruth. E eles perguntaram: vamos traduzir o livro de Ruth? Não, o menino já tinha tido um encontro com Deus, ele já era cristão, mas ele estava com uma luta muito grande para conseguir alcançar a aldeia dele, né? E aí ele topou traduzir, e no processo de tradução ele falou que ele ficou maravilhado, porque ele viu que Deus fala a língua dele. Ele achava que Deus falava português. Ele orava em português, mas ele ficou pensando: Deus fala a minha língua. A palavra dele agora está na minha língua. E ele falou assim: eu vou escrever uma música para Deus na minha língua. E ele escreveu uma música, e ele falou assim, que quando ele cantou essa música para Deus, esse louvor para Deus pela primeira vez, ele sentiu um abraço tão forte, tão apertado. Ele falou que ele chorava porque ele sentiu um abraço de um pai. E naquele momento ele entendeu que Deus era pai dele. E olha que forte, o vínculo da nossa língua materna no nosso coração, revelando que Deus é o nosso Pai. E nós, como filhos, temos o papel de permanecer como Jesus, dando testemunho do Pai, dando testemunho de Cristo para que o Pai seja conhecido, para que o plano de Deus seja conhecido. Filipenses 2,15 diz assim: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Que versículo forte! Eu vou ler mais uma vez. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, no qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Nós precisamos compartilhar sobre Deus, nosso Pai, com todas as pessoas que a gente conhecer. Seja no nosso mercado que a gente vai, na padaria, no nosso trabalho. Nossa missão como cristãos, como filhos de Deus, é dar testemunho do Pai. É apresentar Ele
para que outras pessoas possam ver que há muitas vagas disponíveis para essa família. O reino de Deus é uma família cheia de vagas de adoção. Tem um versículo que fala, e é por isso que nós clamamos Abba Pai, porque nós temos esse anseio de adoção por Deus, e Deus se apresenta assim para nós, em toda a sua palavra, como nosso Pai. E isso é muito precioso, isso é um privilégio tão grande, tão imensurável, que eu acho que não tem palavras numa pregação que definam como é nós podermos sermos filhos de Deus. E se a gente volta para a realidade do mundo hoje, apenas 10% das línguas do mundo inteiro têm a oportunidade de ter essa revelação completa através das Escrituras. Então, muitas pessoas buscam essa adoção. Como nós falamos aqui, cerca de 42% do mundo precisa ouvir dessa mensagem, mas não tem quem traga essa mensagem. Não tem como essa mensagem chegar. E eu vou contar uma breve história que não estava no roteiro, mas eu acho que vai ser importante para exemplificar esse momento, né? Quando a gente vira missionário, a gente conhece vários heróis anônimos da fé, a gente fala, né? Pessoas que ninguém conhece, mas que fizeram coisas extraordinárias no reino de Deus. E eu conheci uma moça que ela era missionária na Angola. E Deus falou para ela e para a equipe irem pregar o Evangelho em cima de uma montanha bem alta que eles ainda não tinham chegado perto, que nenhuma organização tinha começado algum trabalho lá. E eles subiram nessa montanha e quando chegaram lá, eles começaram a conversar. Tinha uma pessoa que falava a língua da Angola, ali, que eles já sabiam. E eles começaram a conversar e perguntar para os anciãos da tribo quais eram as histórias de como iniciou aquela tribo, como começou. E aí vinha história, outra história, e aí uma anciã bem velhinha falou assim, não, mas tem uma história que é a primeira história que o nosso povo tem, assim, a mais antiga de todas. O nosso povo, ela contando a história, era um só povo com todos os povos da terra. E aí um dia a gente começou a construir algo muito grande, que desagradou a Deus. Então Deus ficou muito bravo com a gente e separou a nossa família. E a gente não conseguia mais se comunicar. Cada um começou a falar uma língua diferente. E a nossa tribo virou nômade nas montanhas e a gente se muda constantemente desde então. E a missionária olhou para ela e falou assim, essa é a primeira história da sua tribo? Ela assim. E a missionária falou assim, essa história está no livro de Deus. O livro que eu trouxe para ensinar para vocês, para mostrar para vocês, porque esse livro também é para vocês. E aí eles ficaram muito emocionados e começou um processo, né, de evangelização, de levar a palavra e de traduzir a Bíblia para a língua deles. E aí essa anciã um dia chegou para a missionária e falou assim, olha, se Deus ama tanto a gente assim, e essa palavra, essas mensagens são para a gente como você diz, por que vocês demoraram tanto para vir e os nossos ancestrais morreram sem conhecer tudo isso? A missionária parou, olhou assim para ele e falou, poxa vida, nos perdoa, porque nós como igreja temos falhado em levar o Evangelho para todos os lugares. E como esse povo, tem muitos outros povos que ainda não fazem ideia de quem é Jesus e do privilégio que nós temos de sermos filhos de Deus. E eu quero encerrar a mensagem, mas com um apelo, né, no coração. Será que nós temos desfrutado da filiação de Deus? Estamos sendo pessoas ativas no reino de Deus? Filhos ativos no reino dele? Pessoas que realmente se relacionam com o Pai, que conversam com Ele, que falam, Pai, o que você tem para mim? Eu vou obedecer. E eu queria convidar vocês para estarem de pé, para a gente fazer uma oração. Na verdade, nós vamos fazer 3 orações. A primeira oração é para você que de repente nunca se encontrou com esse Jesus. Nunca teve esse primeiro encontro,
onde você sentiu Deus preenchendo o seu coração por completo e esse relacionamento de forma viva se acendendo no seu coração e você tendo uma nova perspectiva da sua vida. Então, se você é essa pessoa que nunca teve a oportunidade de se relacionar de forma profunda com Deus, esse encontro com Ele, eu quero que todos fechem os olhos e nós vamos fazer uma oração e você pode repetir essa oração junto comigo. Senhor Jesus, essa noite eu me encontrei com a sua palavra e eu vi que existe um lugar de relacionamento íntimo com você para mim. Eu vi que existe um lugar de filho, onde o Senhor reina no meu coração e aonde eu tenho um Pai presente, um Pai amoroso, um Pai que tem planos, projetos para mim. E eu aceito o Senhor no meu coração, aceito esse encontro contigo. Te peço perdão pelos meus pecados e clamo mesmo para que o Senhor possa trazer uma vida nova para mim. Em nome de Jesus. A segunda oração que a gente vai fazer é para você que se um dia se esqueceu desse privilégio maravilhoso que é ser filho de Deus. Desse relacionamento tão profundo que nós podemos ter com Ele. E se por algum momento você tirou isso da prioridade da sua vida, do centro do seu coração, e nessa noite você quer se arrepender, você quer pedir ao Senhor para que o Espírito Santo esteja te ministrando, esteja no seu coração, acendendo a chama, então você pode orar comigo também nessa oração que eu vou fazer. Deus, nós nos colocamos diante de Ti e nós te pedimos, Pai, nos perdoa, Deus. Nos perdoa porque facilmente os nossos olhos são levados, Pai, para lugares onde não está a Tua presença. Porque facilmente o nosso coração corrupto, Deus, deixa de buscar o Senhor, a verdade que é em Ti. E nós clamamos, acende a chama no nosso coração de filhos do Senhor. Nós queremos desfrutar dessa paternidade do Senhor de forma plena. Cura o nosso coração, nos faz te aceitar como um Pai soberano, um Pai bom. Você não é como os pais da terra, o Senhor é um Pai eterno, o Senhor é um Pai sublime, o Senhor é o modelo dos pais, o Senhor é um Pai perfeito. Então, em nome de Jesus, nós clamamos que nós venhamos desfrutar, Deus, da filiação que vem por meio de Cristo Jesus. É o nosso direito legal, Senhor. Nós tomamos posse do nosso direito legal de sermos seus filhos, de nos relacionarmos contigo e sermos participantes ativos do teu reino, Deus. E a última oração que eu quero fazer é para você que quer se engajar com o reino de Deus, que quer perguntar para Deus: Deus, qual é o meu papel? Senhor, para onde eu vou? Qual é a minha vocação? O que o Senhor tem me chamado para fazer? Qual área o Senhor quer que eu atue? Nós vamos orar por isso agora. Se você tem um desejo dessa oração, então você pode orar comigo nesse momento também. Deus, nós nos colocamos mais uma vez diante de Ti para te perguntar algo que muitas vezes até a gente brinca ser uma oração perigosa, né? Mas nós queremos ouvir a Tua voz a respeito daquilo que o Senhor tem para essa igreja, a respeito daquilo que o Senhor tem para a vida de cada indivíduo aqui, de cada pessoa. Senhor, qual é a nossa vocação? Qual é o plano perfeito que o Senhor desenhou? Nós queremos obedecer. O Senhor tem nos chamado para sermos intercessores. Então fala conosco, comunica o nosso coração. O Senhor tem nos chamado, Pai, para sermos pessoas que apoiam o Teu reino também de forma financeira, Deus. Coloca essa chama então no nosso coração, fala conosco, nos faz ter discernimentos. O Senhor tem nos chamado para ir, o Senhor tem nos chamado para sermos missionários, pastores, ou atuarmos de forma específica em algum lugar. Deus, por favor, comunica o nosso coração, porque nós ansiamos em obedecer o Senhor, nós ansiamos em sermos filhos que conhecem o coração do Pai. Nós oramos nessa noite, Deus, te pedindo, Pai, pela Tua graça sobre nós, pela Tua misericórdia sobre nós, a Tua presença sobre nós. Nos enche, Deus, nos enche com a vida que há em Ti. Nos faça, Pai, sermos restituídos pela Tua glória através de Cristo Jesus e refletirmos Cristo aonde quer que estejamos, Pai, em nome
palavra. Nós clamamos por isso, Deus. Nos ajuda, Pai, a sermos pessoas que impactam aonde nós estivermos, na nossa família, no nosso trabalho, aonde nós pisarmos, que as pessoas possam ser incomodadas pela Tua presença, Deus, e ser abaladas, Pai, pelo Teu Evangelho, Deus, em nome de Jesus, que nós sejamos promovedores da reconciliação. Não há ninguém nessa face da terra, a não ser nós, homens que desfrutaram do perdão de Deus e da reconciliação vinda por esse perdão. Então nos ajuda, Pai, a sermos pessoas que compartilham a reconciliação, que trazem a reconciliação, que fazem outros conhecerem a reconciliação. E sejamos, Pai, Teus filhos por inteiros, Teus filhos com desejo de conhecer mais o Senhor, Deus, em nome de Jesus. Amém.